passa de 100. O número de mortos depois das chuvas fortes do fim de semana, desde o meio da semana passada, no estado de Pernambuco. Pelo menos 10 pessoas seguem desaparecidas e a gente tem mais informações ao vivo, direto do Grande Recife, com Renan Suquevicius, desde ontem por aí, né, Renan? Como é que tá o tempo agora? Pelo menos melhorou um pouquinho? Parou de chover, ao menos? Bom dia. Oi, Carla, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham na Band News FM. Não parou de chover, o céu tá bem carrancudo, tá até frio por aqui. Coloquei minha capa de chuva aqui, não pela chuva, porque agora não tá chovendo, mas pelo vento gelado que tá batendo por aqui. Eu tô no Jardim Monte Verde, aqui na região do Ibura, Recife, uma das regiões mais atingidas por essas enchentes, pelas chuvas, pelos deslizamentos de terra. Por aqui, o trabalho de resgate das pessoas já terminou. Não há mais pessoas soterradas por aqui, mas esse trabalho continua acontecendo em outras comunidades aqui perto, uma comunidade importante chamada Vila dos Milagres, também no Recife, em outras comunidades, em outras cidades, como Paulista e também, principalmente, Camaragibe, que é outra região com muitos morros aqui por perto, onde há ainda pessoas soterradas. Eu vim para cá, para essa comunidade, para ver o dia depois, né? Porque as pessoas já foram retiradas da lama, né? Muitos sepultamentos já começaram a acontecer, só que tem muitas casas aqui que estão condenadas. Muita gente foi embora e a sensação um pouco é de um bairro quase fantasma. Muitas casas estão vazias, estão desocupadas e tem muitas pessoas já muito cedo, né, 6 e pouco, 7 da manhã, as pessoas já reunidas em alguns espaços, na garagem de algumas casas, em bares, como aqui atrás vocês conseguem ver, que tem já uns senhores reunidos, aqui num posto que era da Defesa Civil, montado pela Defesa Civil, uma tenda, tem muitas pessoas reunidas, e no caminho para cá, eu vi outros efeitos da chuva em outros pontos da cidade, alguns trechos de alagamento em avenidas importantes, uma avenida que dá acesso ao aeroporto de Jaboatão dos Guararapes, que é o aeroporto que serve aqui a região, um aeroporto bem importante, a rua completamente alagada em uma das direções. E no caminho para cá também, o rastro aí dessa destruição, o desabamento de várias casas em vários trechos, queda de barreira importantes, casas completamente destruídas. Ontem aqui na comunidade eu conversei com alguns moradores e eu separei alguns trechos dessas falas para compartilhar com vocês. Eu conversei com o Roberto, que ele estava aqui muito perto, numa rua que fica aqui, chamada Rua da Capela. Ele e uma outra vizinha juntos, eles tinham perdido mais de 16 pessoas do convívio deles. E para o Roberto, especialmente, uma pessoa muito, muito importante, que era a filha única dele. Perdi 11, minha família. Filho, uma filha, um irmão, uma irmã e 3 sobrinhos. E o vizinho, né, que eu vi também nascer. Eu falava agora dessa situação difícil das pessoas que estão com as casas condenadas, né? Enquanto elas têm que viver essa situação do luto, né? Enquanto eu conversava com o Roberto e com a outra vizinha dele, Elisângela, não parava de chegar mensagem no WhatsApp deles com informações sobre o sepultamento das pessoas que tinham morrido. Eles também precisam saber onde vão morar, onde vão passar a noite, onde vão dormir, como é que eles vão se virar nesse período. E eu conversei com o Aislan em outra comunidade dessa vez, na Vila dos Milagres, onde ainda estão acontecendo buscas por pessoas que podem estar soterradas. Ele disse que pagava um valor de aluguel, geralmente 200 e 250 reais, e agora, com uma casa dele condenada, ele teve que sair e foi procurar outro lugar, e o preço subiu muito, na mesma comunidade. Acima da minha casa tem outra casa e ao lado tem um barraco que fica perto de onde teve o primeiro deslizamento. Aí tá condenado, porque se cair, pode morrer, né? Aí disseram pra gente sair. E o Aislan estava me contando aqui que o preço do aluguel, o valor do aluguel aqui nessa região disparou. Qual é o preço que as pessoas costumavam pagar aqui, Aislan? E qual é o preço que você está encontrando, que as pessoas estão oferecendo para uma casa aqui nessa região do Ibura, na zona sul do Recife? Rapaz, o preço aqui era de 200, 300 reais. A turma está aproveitando da situação que está acontecendo e está cobrando aí na mínima de 400 a 600 reais aí, por um metro quadrado, bem dizer, velho. Isso é um absurdo, entendeu?
Nossa, que absurdo. Que absurdo. Coloca bem, a gente... Uma semana. E o Renan, ele trouxe uma informação que eu não me lembro de ter sido levantada em outras coberturas do tipo, que é algo muito do cotidiano dessas pessoas, mas que mostra bem a situação delas, né, Renan? É gente que não tá morando de graça aí, porque quem vê de longe a situação diz, isso aí é área invadida, essas pessoas sabiam. Não, isso é uma comunidade estabelecida, quem não tinha casa aí tinha que pagar aluguel para viver nesse ponto, nesse local, né? Muitas pessoas vivem de aluguel por aqui. E é um lugar que ontem mesmo no trabalho, quando terminou o trabalho de socorro aqui, em Jaboatão dos Guararapes, na verdade. Eu estou aqui exatamente bem no limite, uma rua é Recife e outra rua já é Jaboatão. Mas quando terminou aqui no bairro o trabalho de socorro, quando retiraram um casal que estava soterrado desde sexta-feira, foi feito o trabalho de limpeza ali, retirada da lama, e aí a equipe de manutenção de água, a concessionária aqui do estado de Pernambuco de energia vieram religar a luz, ou seja, as pessoas têm água, têm luz, é um lugar que está legitimado pelo estado, as pessoas têm os serviços básicos aqui e muitas delas não têm residência própria, elas pagam aluguel para viver aqui porque é o preço que elas podem pagar para viver nessa região de Recife. Inclusive falando desse trabalho final de limpeza, eu conversei ontem com o Major Lamartine dos bombeiros e ele dimensionou a dificuldade que é o trabalho dos agentes por aqui com a lama especificamente. Ele disse que a lama se parece um pouco com uma papa e isso prejudica demais o trabalho. É muito parecido com a lama que a gente estava pisando ontem e tinha tomado as ruas aqui do bairro. Vamos ouvir. O terreno está muito encharcado, então vira praticamente uma papa. Então, localizar o corpo é muito difícil. É um trabalho realmente muito minucioso, muito cuidadoso. A gente usa os cães que localiza, indica provavelmente onde está o corpo. Nós temos que fazer toda uma contenção com madeira, tudo, fazer a busca naquele local. Por que esse cuidado? Porque o material que ainda não se desprendeu da barreira, mas está saturado, encharcado, ele pode descer. E você vê aqui só uma papa, realmente. Então, pode pegar toda a equipe de resgate e vir a falecer. A Defesa Civil atualizou agora há pouco aqui onde estão sendo realizadas buscas agora. Tem essa comunidade na Vila dos Milagres, que fica em Recife, onde ainda estão sendo feitas buscas por pessoas que podem estar desaparecidas. E uma outra situação bastante complicada é em Camaragibe, que é uma cidade aqui da região metropolitana que tem muitos morros, uma condição muito parecida com esse trecho aqui de onde eu falo, entre Jaboatão e Recife. E o trabalho está bem intenso por lá. A reportagem da Band News FM está se deslocando para acompanhar esse trabalho de buscas, mas achei interessante também voltar aqui para ver como estaria o clima um dia depois. E aí eu finalizo exatamente dizendo o que eu disse no começo. É esse clima assim de um pouco cidade fantasma. Tem poucas pessoas nas casas, poucas pessoas circulando, você conversa com as pessoas muito chateadas, muito tristes, muito abaladas, porque conhecem muitas pessoas que morreram, porque não conseguiram dormir à noite direito com medo da chuva, porque choveu a noite toda. Tá um clima bem pesado por aqui. Pois é, Renan. O Renan Suquevicius, ele vai voltar mais tarde com mais informações, falando sobre isso, né? Sobre as buscas dos desaparecidos. Infelizmente, atualizando esses números que vão mudar ainda ao longo do dia, ao longo dessa semana. E também, talvez, né, Renan, falando sobre um outro ponto que as pessoas têm que se preocupar. Você até citou isso brevemente, mas a questão dos enterros, né? Dos sepultamentos. Para onde vão essas pessoas? São mortes que aconteceram de forma muito repentina, né? Nem todo mundo tem um lugar para onde ser levado, né? Como é que essas pessoas vão se virar agora com os mortos? Tem que pensar em quem sobreviveu, mas tem que pensar também em como homenagear, em como respeitar as pessoas que infelizmente morreram nessa tragédia. Renan, um pouquinho mais tarde a gente volta a conversar, tudo bem? Tudo bem, gente. Estou aqui à disposição. Obrigado, até mais. Bom trabalho para você. E olha, a gente abriu aqui esse noticiário também falando sobre festas juninas, não é, Megali? Só para lembrar, em Recife, evidentemente, não há nem ambiente para isso, nem é o momento para isso. A Prefeitura de Recife suspendeu as festas juninas todas, medida anunciada nessa semana aqui, vai direcionar os recursos para o socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram essa região do Pernambuco, mas que também atinge outras partes do Nordeste. A gente vai continuar nesse assunto agora com Léo Souza. Chega a mais de 18 mil o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas em Alagoas. De acordo com a Defesa Civil, 4 pessoas morreram.
Ontem, o governador Paulo Dantas anunciou medidas de assistência aos afetados e aos 33 municípios que estão em situação de emergência. Entre as ações está o pagamento de um auxílio de R$ 2.000 a cada família desalojada ou desabrigada, que será feito em 4 parcelas de R$ 500. Impressionante, hein? Impressionante. A gente está falando muito do Recife, até pela quantidade de mortos, mas em Alagoas estamos falando aqui de mais de 18 mil desabrigados ou desalojados, minha gente. É gente para burro. É praticamente um bairro inteiro de uma cidade média. Voltaremos a esse assunto.